Agora, semana que vem, ela já vai ser promovida. Gente, agora uma pergunta para vocês. Aberta para entrevista. Vamos ver qual é a pergunta. Na vossa opinião, o cumprimento da lei kármica é a falta de misericórdia divina? Será que aquilo que a gente recebe pelo mal que nós fizemos é falta de bondade de Deus? Aquilo que nós mesmos escolhemos por nós mesmos e sofremos? Ou talvez, já que estamos no tema de desencarne coletivo, né, passamos por um problema agora, por exemplo, Brumadinho, temos falecido nesse episódio, é falta de misericórdia divina? Todo mundo concorda? Mas a gente não lembra, você não tem lembrança de outras vezes. Não temos, graças a Deus que não. Mas não pode nem afirmar que é uma que não é e que tem que ser da misericórdia divina, que Deus criou o ser humano mais desprevenido, quando teve a lei kármica também, do prazo positivo para o negativo. Exatamente. Mas eu estou vendo que não lembrar que tu não fez não significa que tu não fez. Né? Então, não lembrar é uma misericórdia divina. Porque se nós lembrássemos. Então, é uma misericórdia divina, que é uma lei kármica, não é falta da misericórdia divina. Exatamente. A lei kármica, o que é? Na verdade, eu fiz uma pergunta aberta para a gente discutir, né? Não tem resposta. A lei kármica, o que é? Além de ser justiça, é também o que? Misericórdia. Né? Não é a falta de misericórdia. Né? E aí, falando então desse esquecimento do passado, que nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos, quem for lá no YouTube vai ver, nós temos vários vídeos. Né? Vocês imaginem se o meu filho, eu descobrisse que me matou em vida anterior. Né? Ou que eu matei ele. Isso é misericórdia nós não lembrarmos. Se nós lembrássemos, se ele me matou, talvez eu vou pensar, e agora? Ele já nasceu, e agora? E se eu matei, talvez eu ia ficar culpado. Então, gente, tudo isso são as misericórdias, porque nós fizemos o próprio mal, e depois nós vamos resgatar. Mas Deus sempre com a sua misericórdia, mas também com a sua justiça, faz a gente colher aquilo que a gente planta. Mas sempre mais leve do que aquilo que, digamos, deveria ser. Né? A gente tem tanta coisa boa que a gente faz, que a gente passa, e isso tudo é leve perante aquilo que a gente fez em vidas passadas. Seguindo aqui uma notinha de Kardec, gente. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Olha só que importante, Kardec, então, inteligentemente, logicamente responde. Ninguém vai antes da hora, resumindo isso. Aquela palavra, aquela frase que a gente fala sempre, né? Morreu porque era a hora. Porque é assim que é, gente. Ninguém vai antes da hora. Se chegou a tua hora, se chegou o momento kármico, o momento de vibração cósmica em que tu deves partir, irás partir. Se não chegou, não irás partir. E ponto. É uma lei de magnetismo, é a lei de causa e efeito. A única diferença em causa de flagelo é que é maior o número de pessoas que partem ao mesmo tempo. É essa a única diferença. Então, quando 100 pessoas, 200, 300 morrem ao mesmo tempo, o que significa? Que provavelmente essas pessoas tinham o mesmo tipo de quê? De karma, o mesmo tipo de vivências anteriores, e este grupo então foi reunido através do magnetismo, reuniram-se e iria acontecer aquele evento, e todos estavam naquele local, naquela hora. Por isso que às vezes acontece a coincidência, que nem a questão do Brumadinho, que o time de futebol das crianças não estava. A senhora aquela foi, a brincada foi iniciar naquela tarde. Exatamente, são o que? O magnetismo nos puxando para essas situações. Quem não deve estar ali, não está. E quem deve, entre aspas, né, é como que atraído para aquele local. A gente vê isso
em acidentes aéreos, de pessoas que perdem o voo e ainda ficam irritadas daqui a 10 minutos o avião cai. A gente vê isso em tsunamis. Então, Kardec nos diz que a única diferença de um flagelo grande para um menor é a quantidade de pessoas. Tá bem, gente? Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, estes tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Kardec, mais uma vez, gente, nos colocando a lógica, né? Quando às vezes 10 pessoas, ou 20 ou 30, partem de uma única vez, e a televisão fica 60 dias mostrando aquilo, se nós fizermos as contas que nós temos 7 bilhões e 300 milhões de pessoas encarnadas, e que 100 faleceram, nós vamos fazer a conta de porcentagem e ver que este número é ínfimo perante a quantidade de pessoas. É isso que Kardec quer dizer. Como é que ele diz aqui? Passariam, passageiras tempestades, ou seja, a gente deve às vezes pensar o que a mídia está nos mostrando e o que é a realidade. É isso que na verdade a gente tem que mostrar. Tem que abrir o pensamento. Quando a gente fica às vezes na televisão, que o primeiro bloco é sempre as mortes, não é assim? Sempre a polícia, o que está acontecendo, sempre tem que abrir a mente, porque o mal está na televisão, e a gente liga a televisão, e aquele mal está vindo, por exemplo, na nossa casa. E aí a gente acha que aqueles 5 casos policiais que aconteceram naquele dia é um monte, mas se nós fizermos as contas, existiram 50 casos de bondade de pessoas que estavam ajudando, fazendo coisas boas, é que não mostra na televisão. Né? Nós temos que estar sempre atentos, gente, ao que a mídia nos mostra. E essa imagem aí mostra as moiras, que na mitologia grega, gente, são aquelas responsáveis pelo destino, né? São os fios do destino, e na hora que chega a tal hora, elas vão lá e cortam o fio. Né? É uma metáfora, mas é uma metáfora que representa bem este momento da nossa partida. Né? Só para falar para vocês do caso, por exemplo, de Chico Xavier, que estava programado a vida dele para 70 anos, mais ou menos. E essa foi a programação de Chico. Só que a obra de Chico foi tão grande, né, o Espiritismo se expandiu tanto com Chico Xavier, que foi feito um tipo de transfusão energética de fluido vital com Chico Xavier, e ele teve então a sua vida física alongada em mais uns 10 anos, além da previsão kármica, que na verdade não era kármica, né, era missionária. É só um exemplo, né, gente? Ou seja, as coisas podem mudar durante a vida. Aqui, gente, na 739, seguindo, nós estamos quase no nosso horário. Tem os flagelos destruidores de utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam, né? A gente já sabe tudo o que acontece de índio, dos flagelos, das pessoas que morrem. Mas do ponto de vista físico, geológico, existe alguma utilidade? E os Espíritos respondem que tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Gente, casos grandes de flagelos destruidores de grandes proporções. E nós aqui não vimos nenhum, né, de grandes proporções. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é um mapa muito longe ainda do que foi, mas que mostra para vocês a época que existia, até 12 mil anos atrás, a Atlântida, né, que era o continente, aquele famoso continente perdido que existia entre a América, a África e a Europa. Aí vocês notem que quando tinha Atlântida ali no Oceano Atlântico, né, daí o nome do oceano, existia o que é aqui na nossa Amazônia? Mar. Né? Nessa época, gente, a Amazônia era um oceano. Ali no Mediterrâneo, gente,
frente, aquela água que tem mais ali, aquela água ainda não existia. E o deserto do Saara, que fica no norte da África, era mar. Por isso que hoje tem muita areia lá ainda. Então, gente, quando houve o afundamento da Atlântida, que foi um grande flagelo, porque nesse continente estavam encarnados 70 milhões de pessoas, quando afundou a Atlântida, nesse momento que a Atlântida afundou, o mar aqui na Amazônia se transformou em terra e o Mediterrâneo surgiu. Então vocês veem que nesse tipo de flagelo, que foi na época que o planeta reformador, o planeta chupão, palavras de Chico Xavier fala, passou aqui há 2.000 anos, aconteceu esse grande cataclismo geológico no nosso planeta. Foi uma mudança tão grande, radical, porque os habitantes de Atlântida, gente, estavam afundados, né? Era uma civilização que era muito avançada tecnologicamente, mas moralmente tinha se afundado. Vocês pensem hoje, né? Se a gente acha que hoje tem muita tecnologia, o que a Atlântida tinha nessa época era muito maior. E moralmente a gente pensa, hoje está ruim moralmente. Naquela época a gente era muito pior. Então chegou a um ponto tão grande que então aconteceu esse flagelo e a Atlântida afundou, né? E aí as pessoas que moravam, né, residiam nesse continente, grande parte morreu e muitos sobreviveram, porque foram avisados. E aí eles migraram através dos barcos, formando então as civilizações incas, os egípcios e os gregos, que a gente estuda como a história, né? A história antiga que a gente estuda no colégio, que na verdade não tem nada de antiga, é nova, né? Porque a verdadeira história antiga está em Atlântida e antes ainda na Lemúria, que aqui nesse mapa ainda aparece a Lemúria, mas a Lemúria era um continente que existia lá no Oceano Pacífico e há 1 milhão de anos atrás, que afundou e surgiu várias vezes. Aqui eu coloquei então só para vocês terem um exemplo do que é um grande flagelo, um grande cataclismo. Hoje nós vivemos, digamos que poucos se comparados aos flagelos que aconteceram já na história da Terra. Que a Terra, gente, tem 5 bilhões de anos e já viveram sociedades humanas, civilizações aqui, milhares, milhões e milhões de anos atrás. A gente aprende no colégio, que o mundo surgiu há 6, 7 mil anos antes de Cristo, digamos, as primeiras civilizações. É tudo mentira, gente. Na verdade, as primeiras civilizações aconteceram há muito, muito, muito tempo atrás. E aqui seguindo, gente, uma notinha de Kardec. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. A peste, ou seja, as doenças, quando uma doença assola a humanidade, como a peste negra que teve lá na Espanha, há uns séculos atrás, gente, onde mais da metade, a peste espanhola, mais da metade da população da Espanha foi dizimada. Isso é um grande flagelo. A fome que hoje existe no mundo, que não aparece na televisão, é um grande flagelo. As inundações, as intempéries. Aí mostrando aqui, gente, para vocês, cuidado com a exploração da mídia em cima dos desastres coletivos. Aquilo que eu já falei para vocês. Cuidado. Não entrem nesta sintonia. Aí eu coloquei ali 3 fotos para vocês da Boate Kiss, do time de futebol e agora por último do Brumadinho. São flagelos que nós devemos se comover? Sim. Devemos ajudar as pessoas? Sim. Mas não vamos comprar aquilo que a mídia quer nos vender. Porque senão nós vamos entrar nessa sintonia de vibração baixa e nós vamos ficar aí semanas e semanas e semanas só pensando coisa ruim. É ou não é verdade? Quem é que não fica comovido num estado deprimente, depressivo, olhando todos os dias o Jornal Nacional?
Alguém não, gente. A gente tem que ter muito cuidado com o que a mídia nos traz. Porque aqueles que não querem que a humanidade avance vão incitando com que nós compremos essas dores que são fortes, mas que não devem ser abusadas, né? Abusivas, né? Porque eles abusam, gente. A mídia abusa da dor alheia e faz com que a gente compre. Então nós sempre vamos ter cuidado com isso. Graças a Deus, hoje nós estamos na internet, nós podemos então entrar no YouTube e escolher aquilo que nós vamos ver, né? Nós não precisamos estar ligados na televisão. É até bom que nós não o façamos. Muito cuidado. E agora a gente vai mostrar para vocês o que não é mostrado no Jornal Nacional, o que não é mostrado nos jornais. A fome mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Vocês estão vendo, gente? 8,0000. Isso acontece na África todos os dias. São milhares e milhares de pessoas. De acordo com os dados da ONU, a cada segundo, 4 pessoas no mundo morrem de fome. Vocês se dão conta, gente, que são 4 pessoas que, enquanto a gente está aqui falando, já morreram pelo menos algumas dezenas e centenas? Isso aparece na televisão? Nós nos interessamos por estes casos de dores atrozes em grande quantidade, como acontece, não só na África, como aqui em Jaguarão? Crianças que morrem, às vezes não só pela fome, mas também pelas doenças que advêm da miséria. É isso que a gente tem que estar sempre atento, gente. Porque a mídia vai nos vender. Agora, comprar é uma escolha nossa. Vamos comprar aquilo que é bom e vamos comprar, quando nos venderem uma coisa negativa, nós vamos transformar numa coisa positiva. É transformar a sociedade na nossa volta. Nós temos aqui em Jaguarão casos extremos, se nós sairmos aí pelas coisas. Então, às vezes a gente fica achando que o mal está aí longe, não, mas está aqui na nossa volta. E aí eu deixo uma pergunta final para você, gente. Será que nós, cidadãos conscientes, temos um trabalho a desempenhar em prol do planeta? O que você diz? Temos, né? Temos o dever, porque nós o quê? Somos conscientes. Nós já saímos dessa venda que nos coloca nos olhos. A gente tem que olhar as coisas com outros olhos. As pessoas com dificuldade, a gente tem que ajudar. A gente vai pensar, não, ela está sofrendo aquilo que ela plantou. Pode ser que sim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o dever